falou aí de áreas diversas se articulando e você mesmo trabalha no Instituto Interdisciplinar, né? Uhum. Qual que é a importância da interdisciplinaridade para o desenvolvimento da geografia humanista? Bom, o que a gente costuma chamar de geografia humanista, na verdade, é um grande campo de sobreposição e de articulação entre várias áreas, desde a filosofia, que é um manancial, né, que ajudou a inspirar os geógrafos, mas que acontece ao mesmo tempo numa articulação entre geógrafos, arquitetos, urbanistas, psicólogos, educadores, né, sobretudo essas áreas, mas também historiadores, sociólogos e alguns filósofos, né? Então, na verdade, não há como pensar nenhuma área, na verdade, da geografia sem essas articulações interdisciplinares. Isso falando de forma constitutiva, né? Quer dizer, como surgem esses novos temas, como é que a gente incorpora novas preocupações ao longo do tempo. De outro lado, depois que tem essa constituição interna, quer dizer, a geografia se constitui como um campo, geografia humanista, etc., a interdisciplinaridade é fundamental para que esses estudos continuem tendo capacidade de compreensão da realidade que a gente vive. Então, se a gente fica parado só reproduzindo, né, o que a gente estabeleceu lá nos anos 70, no caso da geografia humanista, sem estar aberta a diálogos contínuos com todas essas áreas, a gente acaba perdendo a nossa capacidade de dizer alguma coisa relevante sobre o mundo que a gente vive, né? Então, eu diria que a interdisciplinaridade ela é fundamental na constituição da geografia humanista, mas ela é igualmente fundamental para a nossa prática e para a nossa relevância no contexto atual do que a gente vive, né? E essa geografia, pelo que eu entendi, ela é ligada à experiência, ao mundo vivido, e ela é muito conhecida também por ter, então, a necessidade de uma escrita que se adeque a essa realidade. É uma escrita, então, um pouco diferente do que a gente está, digamos, acostumado na ciência formal. Você pode dizer como que a gente atinge essa escrita e o que ela tem de diferente? Olha, como a gente atinge é uma boa pergunta, mas eu posso dizer, talvez, mais dessa necessidade, que também talvez ajude a entender um pouco a especificidade dela, o que ela propõe, o que ela traz para a geografia como um todo, né? Porque quando os geógrafos, isso é uma coisa que eu não falei antes, acho que posso falar agora, é importante. Quando a geografia humanista surge, uma das grandes motivações que levaram os geógrafos a ela era uma religação da geografia com as humanidades. E o que é essas humanidades? É o termo clássico que se refere à filosofia, à literatura, à arte em geral, à história, né? Então, é uma religação da grande tradição das humanidades que é, de uma certa forma, uma contraposição à perspectiva neopositivista da ciência. Então, quando você me pergunta sobre a escrita, a gente pode entender que se essa geografia humanista ela busca essa religação com essa tradição das humanidades, usar a escrita e a linguagem do método monista, ou seja, o método único da ciência moderna, que é com o qual a geografia passa a predominar nos anos 50 do pós-guerra, é como você dizer que quer fazer algo e fazer de outro jeito. Quer dizer, é como você dizer, eu quero ir para a direita, mas caminho pela esquerda, não é? Então, essa escrita, ela precisa estar mais sintonizada com essa tradição das humanidades, do que mais sintonizada com o método, né, compartilhado entre as ciências, né, neopositivistas ou ciências que se constituem a partir da modernidade. Então, que tipo de escrita é essa? É uma escrita que tem que ter uma aproximação com o vivido, que tem que permitir ela própria uma experiência e, sem dúvida, é uma escrita em que o pesquisador, a pesquisadora se coloca. Porque, diferente das perspectivas neopositivistas, o sujeito pesquisador, né, ele é parte da constituição do conhecimento. Então, essa experiência não é só a experiência dos outros, a experiência do pesquisador também está implicada. Então, o texto, a escrita, ele vai ter que refletir de alguma maneira
esse envolvimento do pesquisador com aquilo que ele está pesquisando, né? Mas isso não significa um modelo, porque essa escrita ela tem que ser criativa, ela tem que ter aproximação com a própria fenômeno que está sendo investigado, e não se trata simplesmente de um texto literário, por exemplo, né? Ele é um texto de produção de conhecimento, ele tem uma proposta epistemológica, mas é outra epistemologia que não é a da ciência moderna, então precisa estar mais sintonizado com isso. Por isso, às vezes, a aproximação com literatura, com história, com narrativa, com poético, né? Sem necessariamente ser essas outras coisas em si, né? Mas é uma outra proposta de ciência, no fundo. Muito interessante. E você comentou que essa geografia humanista surgiu na década de 70 numa aproximação com as humanidades. E no Brasil, como é que ela surge, como é que ela chega? No Brasil, ela chega mais ligada aos estudos de percepção. Claro, a gente pode identificar algumas influências pontuais, mas ela fortemente chega pelas mãos de uma geógrafa do interior paulista, que é a professora Lívia de Oliveira, que, preocupada com as questões de ensino e de educação, né, ensino de geografia, educação geográfica, ela estuda um psicólogo famoso, que é o Jean Piaget, e pelo Piaget ela chega, que tem toda uma discussão sobre a representação do espaço e a questão da percepção do espaço, ela chega a um dos principais geógrafos humanistas, que é o Yves Thuan. E por esse caminho meio tortuoso, ela se liga aos estudos de percepção ambiental, percepção do meio ambiente, que na geografia mundial estava muito em voga nos anos 70, e que era uma das matrizes ou uma das origens dos estudos humanistas, como eu falei, interdisciplinares, que não eram só de geógrafos, né? Então, esse caminho, educação, Piaget, a leva a questão da percepção, a percepção leva para a questão da percepção do meio ambiente, e isso faz ela chegar ao Thuan, né? Tem 2 livros traduzidos nessa época, que é o Topofilia e o Espaço-Lugar, que são fundamentais na difusão desses estudos no Brasil. E a partir daí a gente tem uma série de desdobramentos, mas eu diria que esse é o grande movimento de introdução dos estudos humanistas, que nessa época não necessariamente se chamava de geografia humanista, mas que é pelas portas da percepção do meio ambiente, da percepção geográfica.